Mas vamos mudar de assunto, falar agora sobre Carteira Nacional de Habilitação. Porque quem está conosco aqui ao vivo para participar do Jornal Gente é o Sérgio Aveleda, especialista em mobilidade urbana, coordenador do Núcleo de Mobilidade Urbana do INSPER. Nessa semana, o governo federal confirmou que as regras para a emissão da primeira Carteira Nacional de Habilitação vão mudar radicalmente. E semana que vem vai até ter solenidade em Brasília, anúncio, discurso, aplausos. Vai haver o anúncio de um aplicativo chamado Carteira Nacional do Brasil, que será lançado numa cerimônia do Palácio do Planalto na terça-feira. Nesse aplicativo haverá as regras e os caminhos que a pessoa que vai tirar a sua primeira carta vai seguir a partir de agora. Você já sabe, cai obrigatoriedade daquele número de aulas teóricas e práticas em autoescolas e cria-se ali uma nova figura, que é a do instrutor desvinculado de autoescolas. Sérgio Aveleda, bom dia, Aveleda, você tá bom? Obrigada por falar conosco aqui no Jornal Gente nesse sabadão. Bom dia, Thaís, bom dia, Cláudio, bom dia, Lupato, que alegria estar de volta com vocês aqui. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, enfim, um prazer estar aqui com vocês. Alegria é nossa. Aveleda, primeiro a sua impressão inicial dessa mudança que já vai entrar em vigor. A carta de motorista, segundo o governo, vai ficar mais barata, ao mesmo tempo os mecanismos de controle ficam menos normatizados do que são hoje em dia. O que você achou disso, hein? Olha, Thaís, a gente vive uma epidemia de mortes no trânsito no Brasil. É o terceiro país que mais mata no trânsito no mundo. Eu não vejo com bons olhos a ideia de a gente flexibilizar a formação do condutor, de banalizar a formação do condutor, porque o discurso oficial parece que dirigir um carro é algo simples, dirigir uma máquina é algo que qualquer pessoa pode fazer sem treinamento. Basta ele demonstrar aptidão nos minutos de uma prova prática e ao fazer uma prova teórica. Eu não gosto disso. Acho que nenhum de nós se sentiria seguro se nós tivéssemos na aviação a mesma flexibilidade com segurança que a gente tem no trânsito. A gente só confia na aviação porque a gente sabe do rigor que tem ali, é por isso que tem poucas mortes. Quanto mais a gente flexibiliza as normas de segurança no trânsito, o resultado esperado é mais sinistros de trânsito. Eu acho que o governo toma uma decisão no sentido de baratear o acesso à carteira de motorista, o que também me parece ruim, porque cria a ideia de que todo mundo deve ter carteira de motorista, que o carro é o lugar para todo mundo, o carro e a moto, ao invés de fortalecer a ideia de que o transporte coletivo, a mobilidade ativa são meios muito mais sustentáveis, seguros e inclusivos. A mensagem que passa é, olha, venha todo mundo tirar a carteira de motorista para todo mundo poder dirigir, todo mundo poder ter seu carro. Não tem lugar para tanto carro no mundo e nem nas cidades brasileiras. E mais esse ponto da segurança. Nós vamos ter agora instrutores não homologados pelos Detrans, enfim, carros não preparados. Os carros das autoescolas são equipados com equipamento de segurança como a dupla direção, duplo freio, duplo acelerador, dupla embreagem para corrigir erros, né? Acho que nós vamos ter um resultado ruim de aumento de sinistralidade no trânsito. Aveleda. Então, Aveleda, Vai lá, Cláudio. Muito bom dia, Aveleda. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu também acho, eu tenho dito, inclusive, que essa coisa de fazer demagogia com segurança de trânsito é muito perigosa, né? Eu acho essa mudança beira ao crime que está se cometendo aqui. Fazendo demagogia com isso é, de fato, algo reprovável sob todos os aspectos. E você certamente tem números mais atualizados, mas os números que eu disponho é que no Brasil morrem uma média anual de 40 mil pessoas no trânsito do Brasil. E também a média anual de 300 mil pessoas sequeladas. É impressionante isso, né? Nós temos um número de vítimas de trânsito que supera o número de qualquer guerra recente que tenha sido ou que esteja em curso em todo o mundo, ou que tenha sido travada no planeta, né? O aumento da letalidade parece absolutamente
democratizar, facilitar, encontrar formas de facilitar o acesso das pessoas mais barateado às escolas, às autoescolas, não, simplesmente resolvem acabar com elas, né? Seria como acabar com as escolas privadas, porque elas cobram dinheiro que os clientes não podem pagar. Aí, não, então vamos fechar as escolas. É basicamente isso que estão tomando, sem priorizar a educação, no caso do exemplo aqui hipotético que eu mencionei, né? Então, eu gostaria de saber, já existe, certamente há, mas eu não sei se você pode compartilhar conosco, se é que existe mesmo, né, algum estudo já fazendo projeções sobre o aumento dessa carnificina no trânsito que já temos hoje e que certamente aumentará com a adoção dessas novas medidas? Não, Cláudio, eu não conheço nenhuma publicação científica que tenha feito essa projeção. É até uma boa ideia para fazer estudos, especialmente de casos internacionais. Os números são assustadores, Cláudio. 60% das vagas de UTI da rede pública no Brasil são para vítimas do trânsito. Vou repetir, 60% das vagas de UTI no Brasil são destinadas a vítimas do trânsito na rede pública. Quantas pessoas têm infarto, diabetes, câncer, AVCs, não têm vagas na UTI porque elas estão ocupadas por esta carnificina que nós temos no trânsito? Tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo agora conhecem alguém que morreu no trânsito. E o problema é que a gente naturaliza essas mortes, né? Se cair, a gente perde mais ou menos 105, 110 pessoas por dia no trânsito. É como se caísse um avião todo dia com 105 pessoas. Quando cai um avião, nós paramos, a imprensa, vocês, quando caiu aquele avião em Vinhedo, aquele ATR, ficamos 15, 20 dias, um mês. O que aconteceu? O piloto era habilitado, o avião tinha manutenção correta. Todo dia acontece isso no trânsito e a gente naturalizou essas mortes. Diminuir o treinamento dos motoristas, diminuir a exigência para que ele conheça os elementos de direção defensiva, não vai favorecer a segurança. Eu gostaria de ver um novo programa de treinamento de motoristas. Por exemplo, além das aulas práticas como motorista dentro do carro, ele ser obrigado a fazer aulas como pedestre. Quem pretende ser motorista precisa entender a segurança do pedestre. Fazer aulas como ciclista. Eu queria ver um programa de incremento de matérias voltadas para a segurança no trânsito. O risco da velocidade, nós não aprendemos isso na escola, em lugar nenhum, o quanto a velocidade é perigosa. Ao contrário, nós glamourizamos a velocidade. Flexibilizar o acesso à carteira de motorista, tirando o treinamento obrigatório, a mim não me parece que será uma medida que favorecerá a diminuição desses números que são terríveis. Aveleda, a gente vem acompanhando aqui em São Paulo, bem de perto, e queria mudar um pouquinho de assunto, mas 100% relacionado com a segurança do trânsito. Hoje, sábado, e no comecinho da semana agora, teremos a regulamentação do serviço de mototáxi ou o transporte de passageiros por aplicativo em motos. São duas as empresas que querem operar esse serviço aqui em São Paulo. Um braço de ferro judicial que já vem há meses e agora, depois de uma decisão da Justiça, a obrigatoriedade para que se regulamente. O projeto que foi apresentado na Câmara Municipal aqui de São Paulo é extremamente restritivo, basicamente impede o serviço de mototáxi. O que você pensa sobre esse serviço que já acontece em outras cidades e sobre também essa regulamentação mais restrita que está sendo proposta aqui em São Paulo? Obrigado, Vitor. Olha, em primeiro lugar, a gente precisa separar mototáxi de moto por aplicativo. Essa é uma confusão que nós não fazemos para o carro. Nós sabemos muito bem o que é táxi e o que é carro por aplicativo. Mas as empresas de aplicativo fizeram propositalmente essa confusão. O mototáxi, ele é permitido por lei federal. Ele não é obrigatório, as cidades podem adotar. A moto por aplicativo, na verdade, eu não consigo entender a posição da Justiça, é proibido por lei federal. A Lei 13.640, no artigo 11b, diz que apenas motoristas com categoria B ou superior podem se cadastrar para prestar serviço de transporte por aplicativo. Proibiu a carteira A, que é a de moto. Mas, enfim, a Justiça não entendeu desse jeito, eu não consigo entender como é que a Justiça ignora a lei federal.
O que nós estamos diante, Vitor, mais profundamente falando, é de uma disputa pelo mercado de transporte nas cidades. A Constituição do Brasil diz que o transporte é um monopólio do Estado. Eu, você, a Thaís e o Cláudio não podemos montar um serviço de vans em São Paulo para transportar as pessoas. Isso é considerado transporte clandestino. Essa queda de braço vem em todo mundo. Entram as empresas de aplicativo, as chamadas Big Techs, do mesmo jeito que entram na mídia, do mesmo jeito que entram nas mídias sociais, que entram nas fintechs e vão tomando conta deste mercado. Agora elas vão dar mais um passo, que é tirar passageiros do transporte coletivo para levar para cima da moto. Duas consequências. A moto ela é em si muito perigosa. A moto é um veículo perigoso. Tanto é que a gente tem o maior número de mortes nas cidades brasileiras hoje são de motocicletas. Nós temos mortes hoje de motociclistas de transporte de carga e de uso pessoal. Nós vamos começar até agora sinistros com duplas, o motociclista e o passageiro. Então nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, um aumento da sinistralidade no trânsito, com custos muito elevados que não serão suportados por essas empresas. O SUS e o INSS vão suportar esses custos e essas empresas se recusam a pagar taxa sobre o uso do viário. Elas conseguiram no Supremo uma decisão que as protege disso. Não pagam imposto na cidade onde prestam serviço. O dinheiro arrecadado de ISS não ficará em São Paulo e os lucros não ficarão no Brasil. Então nós temos aqui uma drenagem de dinheiro da sociedade brasileira para as Big Techs. E a regulamentação proposta na Câmara Municipal, eu acho que ela é adequada em alguns aspectos e inadequada em outros. Por exemplo, ela é muito adequada quando restringe a circulação a áreas de trânsito não pesado. Eu acho corretíssimo proibir que essas motos circulem nas marginais, nos corredores de ônibus, na zona de exclusão do rodízio, porque ali é onde nós temos o maior risco. Esse serviço deve se concentrar na conexão nos bairros mais distantes, especialmente ao transporte público. Ela erra, por exemplo, quando permite motoristas com 21 anos de idade. Vocês sabem, seguro para jovem de 21 anos de idade, ou você não consegue fazer, ou ele é muito caro. Por quê? Aos 21 anos de idade, você é muito impulsivo, você é imaturo. Então, eu defendia que a idade mínima fosse pelo menos 25 anos de idade. O ideal seria 30 anos, que é quando as pessoas atingem a maturidade. Acho que erra quando exige 2 anos de habilitação. É muito pouco tempo de experiência para conduzir pessoas de forma profissional. Ela acerta quando exige que o motociclista faça um curso, um treinamento. Ela acerta quando exige inspeção, mas ela poderia ir mais além. Ela poderia exigir que somente motos com ABS prestassem o serviço. O ABS é um equipamento de freio que melhora muito a segurança das motocicletas. Eu acho que a regulação ainda pode ser aprimorada. Eu não acho que ela vai proibir o serviço. Acho que ela vai criar regras para disciplinar um serviço que tem um potencial de ser muito perigoso. E acho que a prefeitura deveria exigir das empresas a assinatura de um termo de compromisso que todas as despesas com o SUS, com os passageiros e motociclistas vinculados ao serviço prestado pelas empresas, fosse suportado pela empresa. Vai precisar de 6 meses de internação, prótese, fisioterapia. A empresa que está lucrando com esse serviço deveria custear esse serviço que vai ser pago com os nossos impostos. Veleda, bom dia, Adriano aqui de Brasília. Eu queria saber o seguinte, a regra está posta agora, né? E aí cabe à sociedade se adaptar. E a sociedade se adaptando, como que ela pode fazer para se adaptar de uma forma que a gente não tenha todos esses prejuízos, como você citou, de repente ter um aumento considerável de acidentes, de motoristas despreparados. Eu sempre achei já a própria tempo que você tinha que fazer de autoescola insuficiente para aquela pessoa que iria iniciar a sua direção sem ter o mínimo de noção de como que é o trânsito da cidade, ainda mais de rodovia, porque antes preparava pelo menos para a cidade, e não preparava para a rodovia. Agora não prepara para nenhum e nem para outro. O que a gente pode fazer como sociedade é intensificar mais as questões de trabalho juntos às escolas para trazer essa conscientização para que esses jovens motoristas procurem alternativas de se prepararem junto às autoescolas, mesmo não sendo mais obrigatórias? Esse é um caminho, sem dúvida nenhuma. Eu advogo que a gente fale dos riscos do trânsito já na infância, no ensino fundamental. As escolas preparem os alunos para ter consciência do risco da velocidade, por exemplo, para que os alunos não glamourizem a velocidade como algo que lhes dá status, lhes dá qualidades, nada disso. A velocidade é algo muito perigoso. Eu acho que o poder público precisa incrementar a fiscalização sobre o cumprimento das normas. Nós precisamos parar com esse mito de indústria da multa. Não existe indústria da multa. O que existe no Brasil é uma indústria de infrações de trânsito.
Tem um estudo muito técnico feito aqui em São Paulo que mostra que apenas 1,5% das infrações de trânsito se transformam em multas na cidade de São Paulo. Os nossos motoristas que têm mais recursos financeiros, quando eles vão para a Europa, para os Estados Unidos, eles têm um comportamento muito adequado, em geral, porque eles sabem que a fiscalização lá é muito rígida e quando pego a punição é muito severa. Nós precisamos aumentar a régua da fiscalização e da punição no trânsito. As pessoas têm que ter medo de cometer crimes de trânsito, de cometer infrações de trânsito, porque isto sim vai gerar comportamentos seguros. E gerenciar as nossas vias para que elas sejam seguras, especialmente para os mais vulneráveis. Hoje, os carros são muito seguros. Quem está dentro do carro está muito protegido. Você tem ABS, airbag, célula de sobrevivência. Mas quem está na rua como pedestre, ciclista, motociclista, continua com um corpo que é muito frágil. Então, as ruas precisam ser desenhadas para que as pessoas vulneráveis, que não sejam os usuários perigosos, como são os carros, estejam protegidas, diminuir as velocidades, acalmar o trânsito, fiscalizar esse comportamento, desenhos de ruas que favoreçam a mobilidade ativa. Eu queria ver um grande programa do governo federal dizendo para as pessoas: compre a sua primeira bicicleta, caminhe para ir para o trabalho. Está aqui um incentivo para isso e não incentivo para ter carro. Primeiro, que não tem lugar para carro para todo mundo. Se todo mundo no Brasil resolver ter um carro, vai parar, não vai ter lugar para ninguém. Então, nós precisamos favorecer outras espécies de deslocamentos, o transporte público. E agora a reação é fiscalizar, aumentar muito a fiscalização, isso que você falou, criar um grande programa de conscientização sobre os riscos do trânsito. Dirigir uma máquina de 1 tonelada ou até 2 toneladas a 50 km por hora é como ter uma arma na mão. Se você não tiver consciência dos riscos, a possibilidade de você provocar uma tragédia para si e para outros é muito grande. Então, professor, essa questão da moto, né? Se a prefeitura exigiu o cumprimento da lei federal, né, como é que chama, essa habilitação de categoria A, né, que não pode transportar pessoas, né, que se trata disso, né, mais do que aplicativo não se pode transportar pessoas, não pode transportar pessoas, motoristas que não tenham categoria B, C ou superior. Se isso fosse cumprido, já seria um grande avanço, né? Agora, há um vínculo também ali de atraso da sociedade. Você visita qualquer país mais desenvolvido, não tem essa profusão de motos de baixa cilindrada que nós vemos aqui nas ruas do Brasil, né? É uma coisa chocante. Para mim é um sinal muito desanimador, digamos assim, de subdesenvolvimento. É exatamente essa profusão de motocicletas, motoquinhas, né, que circulam nas nossas ruas. Queria contar queria só dar esse testemunho. Certa vez eu botei na cabeça de comprar uma moto. Aí meu filho chegou para mim, ele que tem mais juízo do que eu, e disse assim: olha, sabe que isso aí é crise de meia-idade, né? E aí eu achei muita graça, acabei desistindo da ideia, porque ele disse que também andaria de moto se eu fizesse. E aí eu contei isso para um amigo que era diretor do hospital de base aqui de Brasília, que é um hospital público onde recebe, enfim, é aquele hospital de emergências, né? E esse amigo, então, sem dizer qual a intenção dele, me convidou para visitar lá o hospital. E aí eu fui visitar. Ele me levou direto para a área de politraumatizados do hospital. Era um open space, era um andar inteiro, assim, era uma enfermaria que tomava conta de todo o andar, é uma coisa grande. E tinha ali dezenas e dezenas de jovenzinhos, jovens, assim, tem gente mais velha, mas assim, 99% eram pessoas à volta dos 20 anos de idade. Era gente sem perna, sem braço, é gente que estava tetraplégico, paraplégico, pessoas sequeladas por acidente de moto. Então, assim, é uma irresponsabilidade, eu vejo, essa discussão que se trava em São Paulo sobre mototáxi, porque não apenas vai estimular o aumento desses veículos muito frágeis circulando nas ruas, como vai expor, além do condutor, vai expor, sobretudo, o passageiro. É uma tristeza a gente ver isso, né? Tomara que prevaleça o bom senso nessa discussão, viu, professor? Eu concordo plenamente, Cláudio. Falando de absurdos que a gente tem no Brasil, Cláudio, tem cidades no Brasil que estão dando 50% do IPVA, o IPVA metade fica com a prefeitura. Se você cadastrar sua moto em aplicativo, a prefeitura te isenta do IPVA dos 50% da parte dela, ou seja,
estão pegando dinheiro do orçamento, dinheiro suado dos impostos, cidades que têm carência de recursos, para financiar não é um motociclista, eles estão financiando as Big Techs. Eles estão aumentando a base de receita das Big Techs. Em vez de exigir que as Big Techs paguem o imposto dessas motos, estão pegando dinheiro público para dar isenção. Tem estados que dão isenção de IPVA para motos até 200 cilindradas. E depois esse mesmo governador que dá essa isenção vai ter que pagar uma conta imensa no SUS desse quadro que você descreveu do hospital de base, que é um quadro comum, porque ninguém que sofre acidente de trânsito vai para a rede particular. Os hospitais particulares não são preparados para atender trauma, sempre é a rede pública. E aí a gente reclama que o SUS não tem dinheiro, a fila é enorme, porque a gente está financiando a tragédia no trânsito agora com orçamento público, fazendo política pública para aumentar a base de motocicletas e aumentar a base de motocicletas para aumentar os lucros das Big Techs. É uma coisa absolutamente incompreensível aqui no Brasil. Olha, eu queria agradecer ao Sérgio Aveleda, que é professor do INSPER, especialista em mobilidade urbana, foi colunista aqui durante muito tempo da Rádio Bandeirantes e sempre está conosco quando a gente convida o Aveleda, né, para falar sobre os assuntos que estão em destaque no noticiário. Aveleda, obrigada, hein? Tava com saudade de ter você aqui no Jornal Gente. Bom fim de semana e até a próxima. Eu que agradeço, sempre com muita saudade, sempre à disposição da Rádio Bandeirantes, que eu tenho muito orgulho de já ter colaborado e sempre estou à disposição de vocês. Obrigado, viu? Obrigada.